Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de abril. Ibovespa terminou o dia com alta de 0,89%, teve uma alta até um pouco maior durante o dia, chegando a uns 2%, mas bateu de novo nos 52.300 e sentiu ali a pressão vendedora, gerando aqui uma correção desse último movimento de alta aqui do gráfico de 60 minutos. Ainda fica uma expectativa de uma nova sinalização de alta, e sequência aqui de ou seja, um fundo ascendente, é uma formação de pivô de alta. Isso daria mais força para romper de vez essa região de 52.300, mas continua sendo uma região forte de resistência. Então, vamos aguardar o início do próximo pregão, abertura boa, uma primeira hora de pregão dessa forma, com nova máxima, seria um sinal mais positivo para dar continuidade aqui ao movimento de subida do Ibovespa iniciado nesse pregão. E o lado negativo, de maneira geral, seria a perda dessa mínima. Enquanto não estiver perdendo essa mínima, estiver caindo aqui, continua mais por uma indefinição de curtíssimo a curto prazo. PETR4 no pregão de hoje apresentou uma alta aí de 0,78%, foi lá bater na resistência dos 17,07, que na realidade não é só essa 17,07, é uma região aqui no gráfico semanal. Começa na faixa dos 16,65, fechou até um pouco acima disso no gráfico diário, mas continua válida para o fechamento da semana. É a semana mais reduzida, que tem feriado na quinta-feira, então mais 2 pregões pela frente. Mas o fato é que o ativo bateu na zona de resistência e sentiu a pressão vendedora, favorecendo um pouco a correção aqui no gráfico de 60 minutos e mantendo-se acima aqui numa faixa de R$ 16,46, traz aí uma expectativa, um cenário mais voltado para a subida e gerando a possibilidade de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, podendo atuar aí mais para day trade na ponta compradora. Olhando agora para Vale 5 no pregão de hoje apresentou uma queda de 0,07, praticamente estável. Não superou a máxima de ontem, mas não deu sequência à subida, então segue já apresentando uma certa fraqueza depois de ter voltado para baixo de uma região de suporte. Então, para pensar em compra, para mim seria movimentos corretivos já acima dos R$ 27,30, R$ 27, usando como suporte. E agora, dentro do que eu venho falando, coerente com o que eu venho falando, permanecendo aqui por mais alguns pregões abaixo dessa região e mostrando fraqueza para subir, o meu foco seria um pouco mais para a ponta vendedora em cima da Vale 5, mas devido após uma correção um pouco maior desse movimento de quedas, mais para a próxima semana. Olhando agora para outros ativos, Lojas Renner fechou o pregão muito bem, com alta de 3,12%, configurando aqui uma retomada da sua tendência de alta de curto prazo, trazendo uma maior chance de engatar um movimento de subida, onde há uma resistência mais importante lá na faixa dos R$ 67,80. No meio do caminho vai ficar uma ali na casa de R$ 65,75, que é onde ela já bateu aí nessa faixa de preço e perdeu força. Então tem a primeira aqui na faixa de 65,75 a 65,92 e depois disso 67,81. Com essa formação e com essa expectativa maior desse movimento dar prosseguimento, ficaria atento para os movimentos corretivos, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico de 60 minutos, a partir do próximo pregão, para buscar aí uma compra em Lojas Renner. CETIP 3 também trazendo a possibilidade de uma entrada, apesar dessa subida no finalzinho, pegar o leilão aqui de fechamento, a subida 0,8% foi proporcionado pelo leilão de fechamento, que tem uma variação um pouco maior nesses últimos pregões do mês. Amanhã, último pregão aí do mês de abril. Então a ação terminou com alta de 0,95%, superando a máxima do pregão anterior de 27,71, que poderia disparar uma compra em 27,72 e trabalhar com stop ali para baixo dos 27,30 e 27,29, por exemplo, seria uma possibilidade de compra nesse ativo. Vou acompanhar a abertura do próximo pregão para uma possível entrada na CETIP 3 a partir aí dessa quarta-feira. GFSA 3 também teve um pregão bom, alta de 5,07%, também assim como fez a Lojas Renner, conseguiu, a LRN3 conseguiu aqui
superar o topo anterior, gerar uma formação de pivô de alta, aumentando a chance desse rompimento aqui acontecer e dar prosseguimento ali uma tendência de alta de curto a médio prazo. Então é um ativo também, assim como a loja Zen, que ficaria atento nos próximos pregões para movimentos corretivos, focando um pouco mais em compra. Mesmo que suba um pouco mais, o foco seria avaliar as correções dos próximos pregões. Já a Nato 3, que está para mim em tendência de baixa, se eu traçar aqui nos movimentos, gerou um forte gap de baixa nos últimos pregões. Está aqui esse gap aberto, vem reagindo, tem 3 pregões aí consecutivos de alta. Só que essa reação, no meu entender, ainda ficaria um pouco mais interessado em buscar venda do que compra na Nato 3. Dentro do que ela apresentou aqui nesse gap de baixa e nessa recuperação, que para mim ainda não vem sendo muito forte, dependendo da sinalização dela para baixo aí a partir do próximo pregão, ficaria um pouco mais atento a uma possível abertura de posição de venda aí na Nato 3. E GTA 3, a gente encerrou a posição comprada no pregão de hoje, já próximo da entrada do leilão, quando o ativo veio aqui para perder um fundo ascendente. Ontem a gente tinha colocado o stop abaixo da mínima de ontem, um stop de proteção, na verdade subimos o stop loss para essa região aqui de 21,67, só que no pregão de hoje a ação caiu, iniciou a formação de um fundo e aqui no finalzinho, antes de entrar no leilão, perdeu os 21,78, então encerramos a posição em 21,77 na IGTA 3, praticamente no neutro, mais 0,23%. Podemos dizer assim, uma operação no neutro na IGTA 3. Olhando agora para as demais que a gente segue comprado, o IP3 teve um pregão bom, alta de 2,28%. Já é um ativo que também a gente vai ficar de olho para reposicionamento de stop, para evitar, já depois dessa subida boa, voltar a ter alguma operação negativa na IP3, mas por enquanto começou bem a posição, começou com um bom movimento de alta, superando o topo anterior, quebrando a sequência de topos descendentes. Vamos ver se ela permanece assim nos próximos pregões. A BCB4 também teve um pregão bom, com alta de 2,39%. Essa da mesma forma, um retorno aqui, se o preço voltar aqui para baixo dos 12,61, que é nosso ponto de entrada, também já vai gerar um ponto de avaliação de possível saída dessa posição comprada na BCB4, mas nossa expectativa segue sendo para cima no ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.